Está o jornalista Josevaldo Campos. Ele é filho de Euclides da Cunha, presta assessoria em algumas prefeituras do nosso município. Ele é formado em jornalismo, tem um site com abrangência regional, que é o resenhalocal.com.br. Ô Josevaldo, opa, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Melhorou agora, né? A microfonia parou. Ô Josevaldo, como é que surgiu essa ideia de você criar esse site aqui em Euclides da Cunha com abrangência regional, o resenhalocal.com.br? Muito bom dia. Bom dia, J. Neto. Bom dia aos ouvintes do programa Jornal dos Municípios, aqui agora na Planalto AM, né? Bom, Jota, o Resenha Local, ele surgiu a partir do momento que eu já moro em Euclides da Cunha há algum tempo. Só acrescentando a informação que você colocou, eu sou filho de Lamarão, que é um município vizinho aqui também no território, mas já ando por essas terras euclidenses há muitos anos. E durante todo esse período, eu tenho acompanhado os meios de comunicação local e regional, e uma coisa me inquietava muito, desde, na verdade, a época que eu morei em Salvador e quando eu estudava jornalismo. Eu percebi que não só em Euclides da Cunha, mas também nos municípios circunvizinhos aqui, acontecia muita coisa boa, muito projeto interessante, mas que essas notícias, elas nunca tiveram espaço nos veículos de comunicação que nós tínhamos e aqueles que nós temos hoje. E isso sempre me inquietou desde a época de faculdade, do curso de jornalismo, porque eu sempre tive os olhos voltados para a gente divulgar aquilo que também de bom acontece dentro de um município e dentro do país de um modo geral. E eu acredito, Jota, e isso foi a maior motivação, eu acredito fielmente que a mídia, né, a imprensa de um modo geral, ela tem esse compromisso e essa obrigação de também divulgar as ações boas que são realizadas, mas infelizmente a gente não percebe isso. O que a gente percebe é um sensacionalismo muito grande dos veículos de comunicação de modo geral, que dão destaque somente para as notícias ruins, as notícias de desgraça, porque são as que de fato dão audiência. E eu acredito muito, Jota, que muito da realidade que a gente tem hoje nos municípios, no estado e no país, elas são em grande parte decorrente desse estímulo que a própria mídia dá ao repercutir com tanta veemência essas notícias ruins. Então o que é que acontece? As pessoas, sobretudo os nossos adolescentes e os nossos jovens, eles não têm referência daquilo que de bom é produzido e daquilo que de positivo acontece dentro da sua realidade. Então o viés ruim das coisas que são maléficas acaba se tornando o normal, o habitual. E é claro, e aí existem estudos que comprovam isso, esses estímulos passados pela mídia em relação às coisas ruins, eles acabam influenciando para que essa juventude, esses adolescentes também venham a praticar esses atos. Então essa foi a principal motivação. Eu queria dar voz e vez aqui dentro de Euclides da Cunha àquelas ações, àqueles projetos que não têm oportunidade nos meios de comunicação que a gente tem hoje, para mostrar, sobretudo para a juventude, certo? Que existem coisas boas que estão acontecendo e não somente coisas ruins, para que a gente possa, a partir dessas mensagens, a partir dessas notícias, tentar desconstruir o que de ruim a gente existe construído e propor a essas pessoas uma nova forma de pensar e uma nova forma de se trabalhar dentro da cidade a partir dessas coisas boas. Não estou dizendo aqui que as notícias ruins elas não são notícias e não são de interesse público, não. Mas a partir do momento que a gente seleciona somente um lado, que a gente tendenciona somente para esse viés, nós estamos assumindo uma responsabilidade muito perigosa e que, a meu ver, não contribui muito para melhorar essa realidade cruel que a gente tem hoje, Jota. Ô Josevaldo, o grande meio de comunicação a nível nacional, o canal que detém a maior audiência em todos os lares do Brasil é a Rede Globo. Eu estou falando de televisão. Sim. Com a sua experiência de jornalista, homem de comunicação, você acha que a Rede Globo ela presta um serviço ruim para a nação? Jota, eu começo dizendo que os melhores programas que são veiculados pela TV Globo, eles passam ou de madrugada ou muito cedo.
O restante da grade ele é preenchido por programas de entretenimento e de jornalismo que são muito seletivos em muitas pautas. Então, a partir desse levantamento de que os bons programas eles passam em horário que as pessoas, uma minoria, na verdade, está de frente à televisão, que é de manhã muito cedo, quase de madrugada, e à noite muito tarde, depois de meia-noite. Isso já diz muito do olhar que a televisão e todo o seu conglomerado tem para prestar um serviço social. Então, em curtas palavras, a minha opinião é que a Rede Globo ela presta um serviço em áreas minúsculas, mas de um modo geral, na sua grade televisiva, ela tem um foco muito grande no entretenimento, certo? Que ajuda também, é um divertimento, é necessário, mas a título do bom jornalismo que se preze, ou de uma boa grade, que tente provocar mesmo na sociedade brasileira discussões que são de interesse e que possam ir ao encontro das grandes questões que nós temos hoje na área de educação, por exemplo, de combate à violência, de combate à discriminação racial, isso deixa muito a desejar. Porque você percebe, Jota, que até mesmo quando a televisão ela se propõe a questionar uma forma dessa, ela faz de forma caricatizada, humorística, justamente para poder desviar um pouco a atenção e real foco. É dizer que está fazendo, mas escolhe uma forma que não é a mais correta para trabalhar, para discutir essas questões. Ô Josévaldo, como é que está sendo a aceitação do seu site em Euclides da Cunha e em toda a nossa região? Jota, muito bom, muito boa a aceitação, graças a Deus. Inclusive, superou até um pouco as expectativas, né? Não é o primeiro site de notícias que eu me envolvo, certo? E pela experiência aqui da região, a gente hoje já tem mais de 20 mil acessos contabilizados. É bom destacar que esses acessos são de novos usuários, porque você tem o usuário que acessa hoje, acessa amanhã, esses são os chamados usuários remanescentes, são aqueles que retornam ao seu site. A gente tem mais de 20 mil já registrados. O site foi ao ar no dia 21 de junho, nós estamos começando a fazer a divulgação em massa nesse momento. Inclusive já aproveito para te agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui através da Rádio Planalto e do seu programa, podendo falar para toda a região, para Euclides da Cunha para toda a região. Mas assim, a aceitação tem sido muito boa, muito positiva nesse número de acesso. Nós temos recebido muitas mensagens de parabenização e também de participação dos internautas, mandando sugestão, porque a nossa ideia também é essa, as pessoas podem mandar essas sugestões. Nós lançamos o site no dia 21 de junho e hoje, o dia que a gente não publica uma matéria, por exemplo, nós temos um acesso considerável de 200 a 300 pessoas que acessam o site, sejam de usuários remanescentes que estão voltando, ou seja, daqueles novos que estão descobrindo o site por algum momento. Mas assim, a aceitação é muito positiva, nós estamos começando a fazer essa divulgação aqui na cidade para que as pessoas saibam que existe esse site, que existe esse meio de comunicação e que ele está à disposição das pessoas para que elas possam mandar essas sugestões. Então eu estou muito feliz com esse resultado. Eu costumo dizer quando alguém pergunta, Josualdo, quantas pessoas tem na equipe? Eu falo, sou eu e eu mesmo. Né? Porque é difícil você trabalhar sobretudo com esse tipo de informação que a gente se propõe a trabalhar. A realidade, eu já tive site, até o meu eu estou ressuscitando, já está quase que pronto. A gente não tem retorno financeiro, né? Sim, com certeza. Até porque a cultura das pessoas é que investir em comunicação é um gasto, né? Não é um investimento, é um desperdício de dinheiro. Então, sobretudo nessa área que eu me propus a trabalhar, desde a época de que eu me formei na faculdade, que é de fazer um jornalismo social mesmo, de prestar um serviço para a sociedade. E para mim, postar somente matérias de morte, de acidente, isso não contribui muito, Jota. Sinceramente, com a cidade de Euclides da Cunha, que é essa cidade que eu escolhi e que me acolheu também para morar, e que eu quero dar essa... Exatamente, é daqui de Euclides da Cunha. Então, eu acho que esse desserviço não é o papel que a gente quer fazer. Então, matéria boa, ela não rende, né? A gente tem esse jargão dentro do jornalismo. Quando você bota uma matéria sobre algum projeto bacana que tem em Euclides da Cunha, você tem 600, 800 acessos. Quando você coloca uma notícia de algum acidente ou de alguma tragédia, em poucos minutos é um acesso estratosférico. Mas a gente vai lutar para conseguir fazer com que o site não perca esse olhar. Tudo aquilo que for de positivo para o município vai ter espaço dentro do Resenha Local. O que é que o cidadão tem que fazer aqui em Euclides da Cunha ou na Bahia,
no Brasil ou em qualquer cidade do mundo para ter acesso a essas informações no seu site. Bacana, Jota. Então, é como eu falei, né? A gente trabalha com um tipo de informação que é positiva, logo é uma informação que não rende, certo? E as pessoas não compartilham. Eu, rotineiramente, né, o meu celular não é um dos mais modernos, então praticamente todo dia ou a cada 2 dias eu tenho que ir lá na memória para poder apagar os arquivos. E quando você vai olhar na memória do WhatsApp, por exemplo, você tem uma infinidade de imagens, muito repetidas, inclusive, às vezes, é bom dizer, de acidentes, de morte, de gente que foi vítima de algum crime. E quando você vai procurar alguma coisa positiva que aconteceu, você não acha. Então, assim, o Resenha Local é um site aberto para a população de Euclides da Cunha e da região. Então, nós temos o endereço, como você já disse no início, é www.resenhalocal.com.br. Nós temos o e-mail contato@resenhalocal.com.br, que as pessoas podem mandar informações. Lá no rodapé, na parte inferior do site, nós temos o telefone de WhatsApp, que é o meu número direto. Eu costumo dizer que é o número mais fácil do Brasil, que é 75-999-123456. Então não tem erro, a sequência está lá no site também. E temos a página no Facebook, né? Basta a pessoa entrar lá e procurar por Resenha Local, curtir a nossa página, também tem a possibilidade de mandar sugestão. Então eu faço esse pedido para os moradores de Euclides da Cunha, que acessem o site, compartilhem, porque tem muita informação bacana, mas a gente precisa também desse retorno da população, de sugerir, de falar o que é que está acontecendo de bom nos bairros, na cidade ou na região, para que a gente possa, Jota, tornar esses fatos, certo, conhecidos de todo o público. E que eles possam despertar e incentivar novos modelos como esse, né, na cidade. Então, Josévaldo, eu gostaria de lhe agradecer pela sua participação gentil, democrática, aqui no programa Jornal dos Municípios. Sucesso, que Deus lhe abençoe nessa caminhada e até a próxima. E lhe dizer que você está à frente aí da mídia, que nós lá de Tijingue, no dia 22, nós estaremos ao vivo fazendo a transmissão pela Rádio Planalto e também pela Rádio Transamérica FM. Pronto, Jota, eu agradeço muito esse espaço aqui que você... Volte sempre. Pronto, e me coloco à disposição para poder vir aqui e bater esse papo com você também sobre outros temas que são de interesse de Euclides da Cunha e também dos municípios daqui da região. Eu sei que o Jornal dos Municípios, como o próprio nome já diz e sugere, é dos municípios, né? Não é de Euclides da Cunha, exatamente. Eu me coloco à disposição para poder a gente debater aqui também e fazer esse bate-papo saudável sobre os assuntos que interessam a nossa cidade, Euclides da Cunha, e a região. Muito obrigado, Jota. Pois é, meu povo.